Talvez tenha sido para você uma surpresa a seleção brasileira competir de igual para igual com outra europeia. Tá, convenhamos, né? Para todo mundo foi até uma surpresa, principalmente após os próprios espanhóis abrirem uma grande vantagem de 2-0 no placar. Pois bem, o Brasil conseguiu se recuperar e muito mais que isso fazer jus à pesada camisa que compõe 5 estrelas no peito. E em busca da sexta em 2026, a seleção voltou a dar aquela recuperada nos ânimos. E a animosidade que estava baixa deu lugar à esperança. A seleção brasileira travou uma bela batalha contra a Espanha, um 3-3 que muitas pessoas não vão esquecer tão cedo. Se levarmos em consideração que o Brasil chegou à Europa sob forte desconfiança e com 3 derrotas consecutivas na bagagem, a atuação ruim na maior parte do tempo contra a Espanha fica em segundo plano. O pacote completo, que inclui uma vitória convincente em Wembley e um jogo com poder de reação no Santiago Bernabéu, foi suficiente para dar confiança e tranquilidade na largada do trabalho do Dorival. Os pênaltis, no mínimo duvidosos, vão ficar em segundo plano nessa análise da performance do Brasil em Madrid. Como o próprio Dorival Júnior pontuou depois do 1-0 sobre a Inglaterra, mais do que o resultado, o que importa é a atuação. E a atuação da seleção não foi boa diante dos espanhóis, ao menos não de abrir os olhos. A repetição da escalação de Londres para dar sequência ao trabalho contra uma equipe de características diferentes diminuiu a energia de um Brasil que se mostrou muito passivo nos 45 minutos iniciais. A Espanha chegou a beirar os 70% de posse de bola em um primeiro tempo em que finalizou 9 vezes e produziu para ir para o intervalo com uma vantagem maior do que o 2-1. A seleção não conseguia subir a marcação e dava muito espaços para Rodri comandar a equipe, girando a bola de um lado para o outro, acionando Nico Williams e Lamine Yamal. O garoto de 16 anos do Barcelona, por sinal, não deu descanso ao lado esquerdo da defesa brasileira, com o Wendel Beraldo, e foi quem sofreu o pênalti marcado por João Gomes. A vantagem já era justa aos 12 minutos e os espanhóis seguiram com maior volume de jogo contra um Brasil que praticamente não passava do meio campo. A conexão entre Rodrigo e Vini pela esquerda, com o auxílio de Wendel, foi responsável pelas aras espetadas de um time que ganhou de presente de Unai Simon um gol para chegar vivo ao segundo tempo. A essa altura, Dani Olmo já tinha marcado um golaço em jogada também pela esquerda e drible desconcertante em Beraldo. Dorival aproveitou o intervalo para mexer, para dar fôlego e organizar o time. Ian Couto substituiu Danilo, Endrick entrou na vaga de Rafinha e André e Andreas Pereira deram maior dinâmica ao meio de campo, com Paquetá recuado como segundo homem. O volante do Fluminense baixava para auxiliar na saída de bola e os outros dois faziam o jogo fluir com ações verticais. O Brasil em 4 minutos já tinha criado mais do que nos 45 iniciais, e a estrela do Endrick brilhou mais uma vez com um belo gol ao emendar de primeira sobra de escanteio. Foram 15 minutos em que a seleção impôs dificuldades até a Espanha entender essas mudanças e retomar as rédeas da partida. Bento entrou em ação com defesas seguras em arremates que na maioria das vezes vinham da entrada da área, em fragilidade que já tinha sido demonstrada na vitória sobre a Inglaterra. Por mais que a Espanha tivesse maior presença no campo de ataque, a partida ficou equilibrada e os 10-10 em finalizações indicam isso. A disposição ofensiva deixou o jogo aberto na reta final e mais um pênalti polêmico deixou a Espanha em vantagem. O Bernabéu entrou em festa, a vitória parecia iminente, mas o Brasil demonstrou frieza e capacidade de reação para buscar um empate que não foi obra do acaso. Douglas Luiz deixou Paquetá em condição de marcar já nos acréscimos, mas foi Galeno quem sofreu o pênalti após trama de Andreas com Ian Couto pela direita. Paquetá cobrou, empatou e bailou. O Brasil, que venceu com autoridade essa Inglaterra, soube encontrar alternativas e soluções, mesmo com dificuldade para controlar a Espanha. O 3-3 apresenta características distintas para um time que chegou à Europa sob desconfiança forte e volta para casa de astral renovado. As reações da Espanha foram diversas ao resultado, de certa maneira até alguns espanhóis, jornais da Espanha, ironizaram a comemoração do Brasil. Ninguém entendeu. A imprensa de Madrid ironizou a comemoração dos jogadores do Brasil no gol que garantiu o empate por 3-3 contra a Espanha nessa terça. Os jornais Marca e AS destacaram uma vibração de Lucas Paquetá ao autor do gol e companhia também, no que foi apenas um jogo amistoso. O Marca escreveu: se o Brasil comemora como se fosse Copa do Mundo, é por alguma coisa. Se Brasil lo celebra como se fosse o Mundial, por algo será. La contracrônica da Espanha-Brasil. Vai dar o que falar, a comemoração do Brasil que ninguém entendeu, escreveu AS. Va a traer cola, la celebración de Brasil com el 3-3 que nadie entendió. El partido se calentó especialmente tras una entrada de Endrick y Cucurella y desembocó en esta provocación de Brasil, tras el empate en el descuento. O diário AS também publicou imagens da comemoração do gol de Paquetá nas redes sociais e questionou: Brasil se excedeu um pouco na celebração por ser só um gol e um amistoso, não? Igual Brasil se excedeu um pouco em la celebración para ser solo um amistoso, não?
Assim foi el partido. A seleção volta a campo no dia 7 de junho, em amistoso contra o México. Depois pega os Estados Unidos no dia 12 do mesmo mês e dia 24 estreia na Copa América contra a Costa Rica. A Espanha faz amistoso contra Andorra no dia 5 de junho e estreia na Eurocopa dia 15 contra a Croácia. Porém, não foram todos os espanhóis que desmereceram o empate da seleção. O comentarista do El Chiringuito, José Pedrerol, foi na contramão de muitos que falaram que de fato a seleção brasileira comemorou muito porque simplesmente o empate foi de bom tamanho para o Brasil. Ele na verdade contestou pênaltis que foram dados à Espanha e afirmou categoricamente o seguinte: sejamos sinceros, contamos com 2 pênaltis duvidosos e assim acabamos empatando com o Brasil hoje. Pelo potencial que tivemos e temos, podemos fazer muito mais que isso como seleção, como um conjunto coletivo. O Brasil no final soube ser mais eficaz no segundo tempo. Tínhamos a faca e o queijo na mão para matarmos o jogo, mas por momentos de ineficácia isso não aconteceu. Poderíamos ter sido mais dominantes e operantes dentro do campo, que os jogadores tenham ciência disso para as próximas partidas. E ao Brasil me surpreendeu, não sabia que estava sendo tão sólido assim. E claro, não podemos deixar de falar mais uma vez dele. Endrick entregou seu cartão de visitas à Espanha. O garoto de 17 anos foi decisivo para mudar o perfil do futebol da seleção, que reagiu no segundo tempo e terminou com empate. Foi o primeiro jogo do atacante no estádio do Real Madrid, clube que o comprou junto ao Palmeiras, ao qual ele se apresenta em julho. A arbitragem, por sua vez, teve atuação decisiva ao marcar 2 pênaltis contestáveis para os espanhóis, em lances do primeiro e do terceiro gol da Espanha. E para mim, sinceramente, essa cena que eu vou mostrar agora para vocês marcou muito. O Endrick indo até a direção do pai para lhe dar um grande abraço. Isso é que é valorizar quem sempre esteve do seu lado. Isso é uma grande atitude sobre família. Vale ressaltar que o amistoso foi alinhado entre as federações dos dois países, tendo o combate ao racismo como foco. Uma só pele, uma só identidade foi a frase escolhida como tema. Vini Júnior do Real Madrid é alvo recorrente de insultos na Espanha e foi o capitão da seleção nessa terça. Uma equipe de seguranças foi posicionada no estádio para fiscalizar eventuais atos racistas. Por fim, o jogador palestrino recebeu mais elogios depois de anotar o seu segundo gol com a camisa amarelinha profissional. O Jornal da Capital Espanholo Marca não poupou elogios ao jovem atacante de 17 anos, que se juntará ao Real na próxima temporada. O atacante dá a impressão de ter jogado toda a vida com os profissionais, mesmo tendo sequer estreado pelo Palmeiras há pouco mais de um ano. Iniciou. O Bernabéu marcou seu segundo gol no 4º jogo pela seleção, os dois com um só toque na bola, deixando claro que tem um caso de amor com os gols. Se o Wembley não intimidou no sábado, o confronto naquele que será seu estádio também não impressiona. Ele mostrou que não teme e que talvez estejamos diante de um jogador que pode marcar época. Finalizou. O jornal Olé foi outro que se derreteu aos elogios ao atacante do Palmeiras. Segundo o veículo, os gols de Endrick em estádios gigantes como o Bernabéu e o Wembley deixam o Brasil com ainda mais expectativa para a disputa da Copa América. Após o fim do amistoso, Florentino Pérez foi até o vestiário da Canarinho para um encontro especial. O presidente do Real fez questão de ir até o local para encontrar Rodrigo e Vini Júnior, atuais jogadores do clube, e Endrick, que será atleta merengue na próxima temporada. O jovem atacante do Palmeiras recebeu um cumprimento especial do dirigente espanhol, depois de anotar o seu primeiro gol no Bernabéu. Além disso, o Rodrigo, camisa 10 da partida, deu a sua camisa a Florentino como presente especial. Segundo a CBF, o encontro foi um pedido do mandatário merengue a Edinaldo Rodrigues após o fim do amistoso. A seleção tinha urgência de resultados. Sofrimento à parte, encontrou leveza. Depois de uma série de resultados sofríveis ao longo dos últimos meses, o time tem sim o que comemorar após empate com a Espanha. O primeiro tempo foi sofrível e apesar do pouco treino haveria de se buscar formas de tentar jogar. Danilo, Bruno Guimarães, Paquetá, Rafinha foram à Copa do Mundo. João Gomes atua na pressão da apertada Premier League. Vinícius está acostumado a receber de costas com o lateral pendurado. Jogaram muito pouco, o Brasil titular, que não dominou a Inglaterra e mesmo assim conseguiu jogar e chegar na frente o tempo todo, dessa vez foi um time óbvio e sem enfrentamento no meio campo. Por sorte está naturalizada a pataquada de goleiro com passe pelo meio da área e foi oferecido um gol de desconto à péssima atuação brasileira. Dorival foi bem em revirar o time no vestiário. André teve mais dinâmica, mas não traduziu em boas jogadas iniciais. E a sensação é que Douglas Luiz poderia ganhar uma chance melhor se houvesse um próximo jogo agora, diante da dificuldade de Bruno e João em construir. Ian Couto dá mais leveza para
a primeira bola, mas não foi um grande escape no lugar de Danilo. Andreas Pereira e Endrick, esses sim, empurraram o time à frente. O centroavante adolescente merece todas as hipérboles. Em outubro de 22, quando o Palmeiras rumo ao título perdia para o Atlético Paranaense em Curitiba, ele entrou no intervalo e virou o jogo e meio do segundo tempo. No ano seguinte, quando se tornou reserva nas finais do Paulistão, também entrou para a etapa final e empatou a decisão contra o Água Santa. Novamente, mero substituto até a reta final do Brasileirão do ano passado, virou titular e ganhou o campeonato para o time paulista. Na estreia do pré-olímpico, fez um gol aos 4. Contra a Inglaterra precisou de 9, diante da Espanha de 5. A carreira ainda é promissora, mas seu bate-pronto de esquerda, rasante, como contra o Botafogo ou o Corinthians, já é uma marca. O moleque fede a gol. Sua presença é um foguete de carisma, numa relação abalada com a amarelinha. Como não se encantar com o Endrick? Já Andreas é pra mim uma grata surpresa da semana. Jogou leve, acertou os toques mais decisivos, está solto em campo e na ladeira que estava o jogo em Madrid, pareceu preencher o campo de forma mais inteligente e eficiente com a média do time. Se o Brasil parecia espaçado, o ex-flamenguista cortou caminhos. No seu ritmo, o time melhorou naqueles 15 minutos que deu um calor nos europeus e poderia até ter virado no embalo. É uma opção a ser levada em consideração, seja com 2 ou 3 atacantes na divisão de responsabilidade com Paquetá, que não achou espaço encaixado no amasso espanhol. Também pode acrescentar o destaque óbvio a Bento, bombardeado por Fabian Ruiz, Rodri e companhia, que pareceu se multiplicar na sobra de entrada, tão mal defendida pelo Brasil. Gostei do Fabrício Bruno, ágil e presente no combate. Beraldo, tão calmo com a bola no pé, talvez podia ter subido um degrau no enfrentamento, normal para um zagueiro tão jovem, mas talvez uma tendência da geração, mais posicionada e técnica, já que às vezes fica a impressão de que falta a linha de trás chegar mais junto. A lateral esquerda é uma incógnita, a posição mais difícil para se convocar para um torneio. Na frente, Paquetá e Rodrigo sofreram contra o time que mantém a bola e pressiona rápido, mas o camisa 10 ainda se sentiu melhor e deu suas escapadas, a agressividade leve de sempre para ir para cima. Vinícius Júnior, exageradamente exposto no extracampo, não aproveitou os poucos lances que teve para arrancar e ainda carece de achar o conforto que tem no Real, onde passeia mais por dentro e tem uma companhia mais equilibrada para dividir o foco. A própria lista de Dorival Júnior já vale para a Copa América e fica expectativa para ver caber Ederson, Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro e Martinelli. Os cortados por lesão voltarão a um vestiário mais confiante depois da esquecível e esquisita temporada, onde o plano era esperar do jeito mais mambembe possível um treinador famoso. Até fazia certo sentido se estivesse tudo certo, mas o final da história foi patético. Ao menos a seleção, agora e tardiamente, retomou a urgência de grandeza, um incômodo com o resultado que Ramon e Fernando Diniz não passaram nem perto de demonstrar nem de levar para o campo. É só um começo de um novo dia, mas está melhor do que ontem. E aí, o que você achou disso tudo? Seleção brasileira lhe empolga agora? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefute, obrigado por você ter chegado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!